Fala, meu nome da Escola Jardim do Éden, tudo bom com vocês? Vamos continuar falando de misturas, tá bom? Assim, muitas vezes a gente não consegue diferenciar misturas, né, de substâncias puras, tudo bem? Imagine o seguinte, eu tenho um copo de água destilada. O que é água destilada? Água destilada é aquela água que a gente tirou todos os sais dali de dentro, tá bom? O que acontece? Quando você vai beber sua água no filtro, ali você não vai ter uma substância pura, ali você vai ter uma mistura, porque ali dentro você vai ter alguns cátions e tal, coisas importantes para o seu organismo. Então a água que a gente bebe não é só H2O puro, tá bom? Então a água destilada, o que acontece? A gente tira esses sais minerais, né, esses cátions e esses ânions de dentro da água, né, para ela ficar pura. Imagine que você tem essa água. Imagine que você tem água com um pouquinho de sal, né? O que vai acontecer? A água com um pouquinho de sal, essa água vai dissolver esse sal ali dentro e você não vai conseguir ver. Então, se eu coloco dois copos um do lado do outro e peço para você diferenciar, por exemplo, qual que é a minha mistura e qual que é a minha substância pura, você não vai conseguir diferenciar visualmente, tá bom? Porque os dois têm a mesma aparência, tudo bem? Então, o que você tem que fazer para poder diferenciar os dois? Certo? Você tem que analisar algumas propriedades, certo? Umas propriedades de substâncias puras e propriedades de misturas, certo? Como, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Esse é um exemplo apenas, tá? Olha aqui o seguinte que eu escrevi para você, ó. Eu escrevi aqui, mas o que eu escrevi aqui foi basicamente o que eu falei, tá bom? Se você quiser copiar, dá uma pausa aí e copia. Olha só, curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento eu já falei para vocês, ó, há um tempinho atrás, certo? Caiu até na prova de vocês, tudo bem? Mas ali eu falei da curva de aquecimento para a água pura, tudo bem? Então ali, aquele exemplo que eu dei para vocês, que era o que? Essas linhas aqui, ó, de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, eram retas, então aqui era constante, a temperatura aqui era constante. Aquele gráfico ali, ele serve para substâncias puras, tá bom? No geral. Então aquele gráfico, tá? Serve que eu mostrei para vocês, onde aqui é reto, tudo bem? Tá no livro de vocês, confira se você não lembra, tá? Tá até nesse capítulo que eu estou passando agora, né? Lá era reto, né? Aqui a gente está falando de curva de aquecimento para misturas. Então o que vai acontecer? Olha só. Aqui na temperatura de fusão e temperatura de ebulição, aqui eu tenho um delta, tá bom? Então, olha, um delta é uma diferença, certo? Aqui, ó, é um delta. Aqui também é um delta, certo? Então, a temperatura na mudança de fase, ela não é constante. Tudo bem? Você tem que lembrar disso. A temperatura na mudança de fase, ó, saiu do líquido e indo para saiu do sólido indo para o líquido. Aqui eu tenho o quê? Que a temperatura não é constante, beleza? E aqui eu esqueci de colocar, mas aqui, ó, nessa transição eu tenho sólido mais líquido, beleza? Então aqui, aqui eu tenho sólido mais líquido. Tudo bem? Então é só isso, você tem que lembrar, beleza? A gente também depois, na segunda parte dessa aula, eu vou colocar aqui outros gráficos, tá, de misturas. Porque esse é o gráfico geral de misturas. Só que a gente tem tipos especiais de mistura. Dois tipos. Que são a mistura azeotrópica e a mistura eutética. Beleza? E eles vão alterar um pouquinho aqui, somente nesse gráfico. Mas você tem que lembrar também. Beleza? Olha só, botei aqui, ó, um quadro das diferenças. Esse quadro tem no seu livro também. Um quadro das diferenças de substâncias puras e misturas. Então a gente tem o quê? As propriedades físicas bem definidas quando eu estou falando de substâncias puras, né? Quando eu estou falando de misturas, eu tenho esses dois tracinhos aqui, é só para não repetir tudo isso aqui. Então, propriedades físicas não definidas, tá beleza? Olha só, temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição constante. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de substâncias puras, ó, isso aqui é muito importante. Ó. Tem os pontos de ebulição e aqui também, ponto de fusão constante. Tá? Então,
O que significa isso? Que no outro gráfico, né? Olha aí no seu livro, confere, acompanha pelo livro. Aqui eu tenho o quê? Essa linha aqui ela é reta, então aqui eu não tenho um delta quando eu estou falando de substâncias puras, tá bom? Esse aqui eu vou escrever para vocês, ó, vocês vão esquecerem, ó, gráfico de mistura, tá? Não pode esquecer, esse é o gráfico de mistura. Olha só, e aqui ó, nas misturas a gente tem temperatura de ebulição e temperatura de fusão não constantes, tá? Então ó, aqui eu tenho um delta, então ela não é constante, porque ela varia um intervalo aqui ó, de temperatura. Então ela vai mudando de fase e o que vai acontecendo? A temperatura vai subindo. Claro que esse grau aqui, ó, essa inclinação aqui é menor do que essa, tá bom? Mas a gente ainda consegue observar uma mudança de temperatura aqui, né? Uma faixa de temperatura aqui, certo? Eu vou fazer os gráficos aí para vocês, escrever os gráficos aqui para vocês sobre misturas eutéticas e azeotrópicas, tá bom? Para a gente passar mais um pedaço dessa aula e depois, na próxima aula, que a gente vai ter os processos de separação de mistura. Eu vou falar para vocês sobre filtração, destilação, decantação e etc. Existem infinitos processos de separação. Como é que a gente faz para separar o quê? Misturas de substâncias puras. Beleza? Voltei, pessoal, olha só. Vamos falar de mistura azeotrópica e mistura eutética. Aqui ó, eu coloquei a curva de aquecimento 2,2 para vocês. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo ó, de etanol mais água, cuja temperatura de ebulição, TE, ó, temperatura e de ebulição, 78,2 graus Celsius. Essa temperatura de ebulição aqui é constante. Então, ó, no caso das misturas azeotrópicas, eu tenho o quê? Que ó, o ponto de ebulição, né, a temperatura de ebulição, ela é constante. Tá bom? Então aqui, ó, nesse ponto, né, na temperatura de ebulição que a gente tem, que essa mistura se comporta como uma substância pura. Como é que é a substância pura mesmo? Esse ponto aqui e esse ponto aqui são constantes. Os dois são constantes em substâncias puras. Na mistura em geral, sem ser mistura azeotrópica ou mistura eutética, eu tenho o quê? A variação dos dois, ok? Agora, na mistura azeotrópica, eu só tenho a variação de 1. Ele varia aqui no meu ponto de fusão, na temperatura de fusão, que aqui ó, ela é variável. Então, mistura azeotrópica, eu tenho o ponto de ebulição constante, ok? Temperatura, ó. Aqui é o gráfico de temperatura por tempo. Então, quanto mais eu subo, maior a temperatura. Quanto mais eu ando para o lado, maior o tempo, tá? Então, se eu estou subindo, eu estou aumentando a temperatura. Se eu estou andando para esse lado aqui, ó, para a direita de vocês, estou aumentando o tempo, tá bom? Então, ela se comporta como substância pura nesse pontinho aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, nesse encontro, né, nessa região aqui, nesse encontro de temperatura e tempo. Olha só, na mistura eutética, o que eu tenho? Eu tenho o contrário da mistura azeotrópica. Ao invés de eu me comportar aqui como na mistura azeotrópica, que ele se comporta como substância pura no ponto de ebulição, aqui ele vai se comportar como substância pura no ponto de fusão. Então essa temperatura aqui, ó, nessa região, ó, a temperatura aqui, ó, fiz até as linhazinhas, né? A temperatura aqui, ela vai ser constante. Por que constante? Ele está andando em linha reta, ele está subindo? Não, então a temperatura aqui é igual à temperatura aqui. Porque para aumentar a temperatura eu tenho que subir no gráfico, tá bom? Então aqui eu só estou aumentando o tempo e não estou aumentando a temperatura. Então aqui, ó, se comporta como substância pura no ponto de fusão, tá? Aqui ele vai subir na temperatura e quando chega no ponto de ebulição a gente tem um delta, uma variação dessa temperatura.
temperatura é variável, tá bom? Na mudança de fase, beleza? Um exemplo aqui, eu botei a solda. A solda é uma liga metálica, certo? Já falei de liga metálica para vocês, né? Das ligas metálicas, já dei exemplos, aqui vai mais um exemplo. A solda é uma liga metálica de SN, que é SN, estanho, PB é chumbo, então de estanho mais chumbo, beleza? E a temperatura de fusão aqui dessa mistura, né, dessa mistura sólida é 183 graus Celsius, né? Então esse valor aqui, ó, de temperatura para esse exemplo aqui é 183, certo? Aqui o valor mais em cima, né, que é a temperatura de ebulição, é igual a 78,2, beleza? Então aqui, ó, é só isso. Então você tem que lembrar que temperatura do ponto de fusão ele se comporta como uma substância pura, beleza? Eu acho que é isso que eu tenho que falar para vocês, né? Eu vou passar uns exercícios aí, né? E já a gente se encontra de novo, beleza? Então deixa eu sair da frente aí, se você não copiou ainda, dá um pause e copia. Fala pessoal, para encerrar a nossa aula, olha só, eu quero que vocês façam a leitura da página 284 a 286, né? Que é sobre essa parte aqui que eu passei nessa aula. Seria ideal também se você conseguisse ler o restante do capítulo, mas não estou exigindo muito não, tá? Se você só ler isso aqui, para mim já está suficiente para você entender aqui. Dessa vez não tem exercício, tá bom? Porque a maioria dos exercícios, né, envolve até o resto do capítulo sobre processo de separação de mistura. Então não tem como passar para vocês se eu ainda não passar esse exercício, eu ainda não passei a matéria, né? Tá, então pausa aí, copia, né? E até a próxima.